Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos nossa conversa com o colaborador Rodrigo. Rodrigo, o que é um átomo frio? Bom, um átomo frio é um átomo, como qualquer átomo. Basicamente, diz que ele é frio porque foram desenvolvidas técnicas de desacelerar o átomo. Então, imagine que a gente tem um gás, ou aquilo que a gente aprende na escola, que o calor é gerado pelo movimento, né, das moléculas, partículas. E com uma amostra atômica, por exemplo, eu vou pegar o meu caso que era o césio, né, o césio, que é o que usa para referência do segundo. Quando você coloca ele em um ambiente ali confinado, ele está em forma de gás. Então existe uma distribuição de velocidades nele. Eles estão se chocando, porque eles estão andando em movimentos aleatórios, e isso gera uma certa temperatura. O que é feito, por que ele é chamado de frio? Porque essa técnica eletromagnética, você consegue desacelerar ele. Então ele vai chegando a ficar com velocidade zero. Quando ele fica com velocidade zero, ou seja, a energia cinética é muito baixa, a temperatura também é muito baixa, chegando a microkelvins. E com isso você consegue realizar uma série de medidas de mecânica quântica ali. E como que é produzido um átomo frio? Então, um átomo frio ele é produzido da seguinte maneira. Ele é colocado em vácuo, porque é em vácuo para poder dar certo, tanto teoricamente quanto na prática. Então, coloca-se uma bomba de vácuo. Como eu sou engenheiro, eu tento tirar um pouco da teoria e trazer para o mundo real. Que peça que vai lá, né? Até porque a teoria eu não conseguiria explicar. Então, coloca-se uma bomba de vácuo, um sistema de vácuo. Nesse sistema de vácuo são confinadas uma amostra atômica de um dado átomo da tabela periódica, rubídio, sódio, césio. E aí foi desenvolvido nos anos 90, entre anos 90 e 80, que gerou prêmios e tudo mais, a técnica que chama MOT, que é armadilha magneto-óptica. Então ela usa luz e campo eletromagnético proveniente de bobinas para aprisionar o átomo num ponto do espaço, dentro da câmara. Então o que acontece é criar um poço potencial ali, se eu não me engano, né? Me perdoem se eu errar a história do poço potencial. Os átomos estão lá como um gás, quando eles estão dentro da câmara de vácuo a temperatura ambiente, eles estão num gás. Então a gente não vê ele ali, é um gazinho. Quando liga-se a luz, o campo eletromagnético da luz empurra esse átomo para o centro. E existem bobinas em cima e embaixo, que são ligadas contrapropagantes, que forçam ele mais para o centro. Então, se ele estava tentando fugir para um lado, esse campo joga para o centro de novo. Aí, depois de um tempo que você deixa ali, ele vai parando, perdendo energia, né? Então, ele tende a ficar bem parado. Então aí fala que o átomo... Fala não, né? O átomo está frio porque ele está desacelerado. Ele está uma amostra bem comportada. Então isso é um átomo frio e é assim que se produz. Com luz e campo eletromagnético de bobina, concentra ele num ponto e aí dá para fazer uma série de experimentos com ele dessa forma. Qual a utilização dele? O átomo frio, ele tem diversas finalidades na pesquisa básica, né? Então, uma coisa que a gente precisa sempre deixar claro, principalmente para a população, é que existe uma diferença entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Que a pesquisa aplicada, no caso, ela pega aquele conhecimento gerado com a pesquisa básica, que parte da dúvida em si, que nem os gregos lá, olhando para o céu, e aplica isso em alguma coisa. O exemplo clássico que eu dou é o transistor, né? O transistor veio de uma pesquisa de física aplicada com amostras atômicas e eletrônicas, e com isso gerou lá a pastilha de silício, que gerou o transistor. Foi patenteado nos Estados Unidos lá, e tem história com a Guerra Fria e tudo. Então, isso é uma pesquisa aplicada, né? O pessoal estava pesquisando física quântica, e descobriu a história das transições eletrônicas e tudo mais, e conseguiu chegar num transistor que virou um componente usado na indústria. Então, o transistor pesquisa aplicada, e partiu de uma pesquisa básica.
Os átomos frios hoje, o principal uso, pelo menos que a gente tem aqui, assim, que eu vou conseguir citar, é em pesquisa básica. Então, daí a gente, uma vez que a gente tem essa amostra atômica bem comportada, a gente consegue pesquisar condensados de Bose-Einstein, como o átomo se comporta, a gente consegue parar um átomo e fazer medidas quânticas nele, né? No caso de relógios atômicos, que eu acho que é uma aplicação prática mais palpável assim, a gente usa o átomo frio para conseguir tirar a medida da definição do segundo, porque o segundo é definido como uma transição do átomo de césio. Isso foi feito em 1967 na França, no BIPM, pelo BIPM. Então a definição do segundo é 9192.631.770 períodos de radiação do átomo de césio entre dois níveis hiperfinos. Parece um monstro isso aí, mas não é. É que, lembra da aula de química que a gente tinha o núcleo, as camadas? Então o elétron ele vai saltar de uma camada para outra a partir de uma energia. Essa energia ela é justamente um pacote de energia, é uma energia quantizada. Ele só vai transitar de uma raia para outra se tiver exatamente aquela frequência. Então o que acontece? Uma vez que a gente consiga fazer o átomo provar aquela energia, aquela frequência, ele transita. E ele só vai transitar nesse caso. Então, se ele transitou, significa que o nosso oscilador, ou aquela fonte de energia daquela frequência específica, que é essa que eu citei, da transição do segundo, tá exatamente aquela frequência. Então, com isso a gente tem um oscilador, um bom oscilador, que a gente tem certeza de qual é o período que ele está oscilando. E para que serve um relógio atômico? Um relógio atômico ele serve basicamente para qualquer aplicação em que é necessário um oscilador ou uma fonte de frequência, ou melhor, um gerador de sinal periódico, né? Que é a base de qualquer relógio, de qualquer medida de tempo. Um oscilador periódico que seja muito estável, né? Que seja muito confiável. Por exemplo, nós temos um computador, né? Nosso computador tem um cristalzinho de quartzo lá dentro, que nem do relógio digital, que você está no pulso, ou vários equipamentos que a gente for olhar dentro. Ou um equipamento de bancada para a indústria, um osciloscópio, esse tipo de coisa, em que é preciso calibrar. Como que eu vou fazer uma calibração desse meu relógio, desse meu clock? Eu preciso de um relógio que seja muito melhor, né? Eu não consigo, vamos supor que a minha incerteza da minha frequência no quartzo da placa-mãe do meu computador, que faz todo o meu computador funcionar, ele começa na terceira casa decimal. Então eu preciso de pelo menos um dobrado na sexta casa decimal para calibrar o meu com confiança. O instrumento que vai fornecer isso é um relógio atômico, porque a nossa incerteza da medida começa na 13ª casa. Então, uma outra clássica aplicação é sistema de posicionamento, né? Como que o GPS ele funciona? É uma matemática que trabalha velocidade, tempo e distância baseada numa medida de tempo. Por isso que nós temos relógio atômico embarcado em satélite e relógio atômico na Terra, porque você vai medindo a diferença de tempo. E esse tempo ele tem que ser calculado com uma precisão grande para a gente não ter uma incerteza que provoca desvio de tempo. Por exemplo, para fim militar, pensa que você precisa atacar um míssil lá no terrorista. Tá? Só que o relógio atômico que está no espaço, ele tem uma diferença grande, ou ele tem desvios em relação ao que está na Terra. Então você pode, vamos supor que devido a esses desvios, essas incertezas envolvidas, você pode ter 20 metros de incerteza na tua posição. Quando você for lançar um míssil, você não vai acertar o terrorista, você vai acertar uma escola que estava a 20 metros. Então é muito sério isso. Então qualquer outra aplicação menos terrível, né? Como tá com a bomba nas pessoas. Vamos pegar uma transição financeira da bolsa, né? Em que tem um sistema computacional e está contando um relógio ali com uma certa precisão. Você quer comprar uma ação, eu quero comprar a mesma ação.
como que eles vão saber qual o momento que quem comprou, foi você ou fui eu? Né? Como que eles vão sincronizar isso preciso? Assim, a gente foi ao mesmo tempo comprar, só que um chegou antes que o outro, como numa corrida. Quem chegou primeiro? Então tem que ter um método exato. E para tudo que precisa sincronismo. A gente precisa de um sincronismo, de um bom sincronismo, precisa de um relógio atômico ou de uma medida que deriva de um relógio atômico. Né? A hora ela é mantida por centros, né? Inclusive vou fazer uma propaganda aqui no nosso centro aqui. O único relógio atômico experimental desenvolvido em todo o hemisfério sul do globo, da Terra, é feito aqui em São Carlos, no Brasil, que são os relógios aqui do Instituto de Física. Não tem nenhum outro laboratório, relógio experimental feito por pesquisadores, em que é um equipamento de pesquisa no hemisfério sul, são todos de países desenvolvidos. E como é desenvolvido um relógio atômico? Um relógio atômico ele tem diversas partes, então ele tem toda uma parte ótica justamente para implementar esses métodos de interrogar o átomo, a gente fala em interrogar o átomo, né? Que é tirar o sinal de frequência baseado nele. Então lá tem muita engenharia, tem circuitos de radiofrequência, tem circuitos de controle, tem métodos computacionais, tem ótica, né, que é a parte de feixe, tem diversos níveis de instrumentação, tem controle de temperatura, tem controle da própria sala. Ela é uma sala especial com isolamento mecânico, isolamento sonoro. Né? Então, ele é desenvolvido utilizando luz, campo magnético e muita eletrônica. Rodrigo, como incentivar os jovens para a robótica e para a ciência em geral? Acho que a primeira coisa é fomentando. Não vai ter como um jovem, por mais que ele se interesse por física, por engenharia, química, qualquer tipo de ciência, sem fomento, né? Se você deixa uma criança ou um jovem abandonado lá na comunidade dele e na escola dele sem um apoio, ou a escola, ou algum movimento, alguma maneira, algum espaço na comunidade em que possa aprender ciência e que seja fomentado, e o trabalho disso é do Estado, que fique bem claro, né, proporcionar o acesso ao conhecimento. Então tem que ter, assim, a internet ela faz, só que a internet hoje ela tomou uma dimensão em que o conteúdo, tem muito conteúdo e às vezes qualquer pessoa pode colocar um conteúdo. Então, justamente dentro da escola, eu vejo para os jovens, né, eu acredito que o lugar de jovem é estudando, né, primeiro ponto é esse. O jovem tem que estar na escola. Então, tipo, fomentar isso, colocar um professor adequado, professor que consiga trabalhar o conteúdo de ciências, ter política pública para o ensino de ciência fora o conteúdo básico ali, né, o currículo escolar, ter algo a mais, alguma atividade, ter laboratório em que as crianças, os jovens possam desenvolver algum tipo de experimento básico, que seja o que for, para que esse interesse sobre ciência não morra por ali, entendeu? Porque é muito triste ver isso, né? A gente acaba perdendo aí, às vezes, gênios da matemática pro jogo do bicho, né? E no futuro, o que vem por aí? No futuro vem muita coisa diferente, assim, eu imagino muita coisa daquilo que eu vi nos filmes de ficção científica, por exemplo, que nem no 2001, em que a gente tinha o primeiro Skype lá que eu vi foi no 2001, né, que eles faziam uma chamada pela tela, então aquilo se tornou realidade, então eu imagino que muita coisa que vem no futuro vai partir dos filmes de ficção, assim, então a inteligência artificial é que agora virou uma coisa, um jargão, né? A inteligência artificial, assim, tudo é AI, tudo é deep learning, e não é bem por aí. Às vezes é só uma estatística bem maquiada ali, com uma interface bonita. Mas o principal que eu vejo, que na verdade não é nenhum problema tecnológico, é um problema social, tudo tende a ser máquina, né? Tudo tende a ser automatizado.
Essa é a tendência. Por exemplo, esses dias eu fui ao supermercado e já tem 2 caixas em que não há a caixa, né? A pessoa que passa as compras e que faz a transação. É automatizado, você passa a sua própria compra, tem a máquina de cartão de crédito. Hoje todo mundo usa cartão de crédito, os bancos já não são físicos, já estão virando banco virtual, né? Nubank, entre outras coisas, fazendo merchan. Então a tendência é essa, tudo ficar mais automatizado. O trabalho em si, o trabalho vai mudando, né? Por isso que o trabalho de uma formiga e de um ser humano é diferente. O nosso trabalho ele é planejado, né? Ele não é feito em instinto. Então, eu acredito que agora as pessoas têm que começar a ficar cada vez, usar a tecnologia de uma forma assim. Como que isso funciona? Por que o YouTube funciona? Por que o Facebook funciona? O que tem atrás? O que faz ele funcionar? Ele existe, tipo, mas ele não saiu do nada. Ele existe de alguma maneira. Então, e vai ficar cada vez mais automatizado as coisas. Até as relações humanas. Então, isso tem que ser trabalhado de uma maneira que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento e as profissões elas vão mudar para que o homem domine a máquina e não o contrário, né? Na Skynet, né? Então, eu acho que o que vem pelo futuro é bastante promissor no sentido das tecnologias, né? O que nos aguarda. Eu acho que o trabalho humano vai ficar muito mais fácil no ponto de vista físico e muito mais complexo no ponto de vista intelectual. Por isso que eu acho que é tão importante trabalhar o desenvolvimento intelectual das pessoas. E quem se interessa pelo assunto, o que pode fazer? A primeira coisa é, assim, tomar cuidado com a internet e procurar um livro. Ou procurar o professor, ou aquela tua referência de conhecimento. Não sei, a tua professora na escola, enfim, alguém que possa te orientar. E a partir disso você lê revistas, coisas que tem editoriais, né, que tem alguém por trás que assina e garante a veracidade daquele conteúdo. Então, abre uma revista. Tipo, eu gosto de robótica, então vai atrás de uma revista de robótica, dá uma lida para ver o que te interessa e vai procurar uma fonte na internet que seja vinculada a uma universidade. De preferência, um instituto sério, assim. Tem um nome lá, USP, Unesp, Unicamp. Tá, ok, isso é que eu posso ler. Para você não sair caindo em qualquer conteúdo por aí, qualquer pessoa falando qualquer coisa sem fundamento. Então, primeiro a gente pega alguma discussão séria, aprende um pouco sobre aquilo e depois vamos pro YouTube, que é gostoso de assistir. E aí, só que aí você já tem a base para você selecionar aquilo que serve daquilo que não serve. Tipo, essa pessoa tá falando algo que não faz sentido. Descarta. Esse aqui fala algo que faz sentido. Então, aquilo mantém. E vai procurando sempre conhecer mais, assim. Ler, muito importante a leitura. A leitura fora do mundo virtual, a leitura com papel mesmo. Parece arcaico hoje falar isso. E fazer experimento caseiro, de repente, ou montar, no caso da robótica em específico, assim, tentar com os amigos da escola montar clube de robótica, assim. Um tem uma garagem, o outro tem uma chave de fenda, o outro tem um ferro de solda, o outro tem um pai que pode ajudar em alguma coisa. Meu pai, ele por exemplo, tem um pai que é soldador. Meu pai vai fazer um carrinho. E fazendo no tempo livre. É bastante divertido isso. É isso que eu acho que deveria ser. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. O programa de hoje fica por aqui. Sou Viviane Mark e até a próxima.